Olá, bom dia! Tu sabes a diferença entre cânhamo e marijuana? Este é o 9º dia da série 30 vídeos, 30 dias. Meu nome é Edmundo Isidro. Eu estou a viver na Holanda e, com a pandemia da Covid-19, o governo holandês impôs muitas restrições. Num dia, o governo disse que muitos estabelecimentos comerciais na Holanda, no dia seguinte, seriam fechados. Os coffee shops, onde se pode comprar legalmente até 5 gramas de erva marijuana, estavam incluídos na lista. E tu sabes aonde havia mais fila de clientes para comprar? Sim, precisamente, era nos coffee shops. O problema foi tão grande que a ordem do governo de fecho dos coffee shops foi revogada e eles permaneceram abertos até hoje. Mas qual é a diferença entre cânhamo e marijuana? Sabes a diferença? Muitas pessoas não entendem a diferença real entre cânhamo e marijuana. A maioria das pessoas já ouviu as palavras cânhamo e marijuana e provavelmente sabe que são usados para se referir a plantas de cannabis. Muitas também saberão que você não pode drogar-se ao fumar cânhamo. No entanto, muitas pessoas não podem entender a diferença real entre cânhamo e marijuana. Cannabis é o nome dado às plantas da família Cannabaceae. Dentro desta família existem 3 subespécies conhecidas: Sativa, Indica e Ruderalis. Agora seria simples se pudéssemos dizer: o cânhamo é um apelido dado às plantas cannabis sativa, enquanto as plantas cannabis Indica são conhecidas como maconha. Mas esse não é o caso. O que é cannabis sativa? Cannabis sativa é uma das principais espécies da cannabis. As variedades da cannabis sativa podem ser diversas, tanto na aparência quanto no conteúdo químico. No entanto, um fator em particular que é mais comum ser considerado um fator importante para determinar se uma planta é cânhamo ou maconha é o seu teor de THC. Cânhamo. Embora nós sabemos que o cânhamo não pode deixar drogado, a sua associação com a cannabis com um alto THC continua a afetar a reputação da planta. Diferentes jurisdições ao redor do mundo estabeleceram seus próprios limites de THC para que uma planta de cannabis seja classificada como cânhamo. Na maior parte da Europa, esse limite é de 0,2% de THC. Nos Estados Unidos é de 0,3% e na Suíça é de 1%. O cânhamo é cultivado pelos seres humanos há milhares de anos e usado para fazer roupas, na construção, na alimentação e medicamentos. No entanto, esses milhares de anos a favor chegaram perto de serem apagados do cenário, à medida que o público no mundo ocidental se voltava contra a chamada maconha. Marijuana. Marijuana tornou-se um termo de gíria conhecido pela cannabis no mundo ocidental. No entanto, ele não foi usado até o início do século XX, quando milhões de mexicanos emigraram para os Estados Unidos, o seu país vizinho, para buscar refúgio contra as consequências da Revolução Mexicana. A maioria das pessoas não percebe que o termo foi adotado nos Estados Unidos por razões principalmente de política. Os imigrantes mexicanos da época trouxeram consigo o uso da maconha para fins recreativos. Isso foi rapidamente adotado pelo povo americano, mas isso não se encaixava bem com os legisladores. Políticos e os média logo começaram a se referir à maconha como o nome espanhol da maconha em suas campanhas anti-droga. Essas campanhas conseguiram demonizar tanto a maconha quanto a população mexicana a quem a palavra foi roubada. Hoje, a maioria das empresas que se recusa a usar o termo devido às suas conexões racistas. Hoje, marijuana geralmente se refere à cannabis com alto teor de THC, o que faz com que o usuário fique drogado. Existe mais do que conteúdo em THC? Embora o THC possa ser a maneira mais simples de explicar a diferença
entre cânhamo e marijuana, muitos consideram isso problemático. Isso se deve, em parte, ao facto de a definição de cânhamo variar de país para país. Por exemplo, o cânhamo, que é legal na Suíça, não seria legal no Reino Unido. Este foi o 9º vídeo da série 30 vídeos 30 dias. Qual é a diferença entre cânhamo e marijuana? Meu nome é Edmundo Isidro. Desejo muito amor e sucesso para ti.